Eu sou Luiz Carlos Sobania, médico, ortopedista e cirurgião da mão e frequento o comitê como médico, representando a entidade, desde há uns 10 anos atrás, né? Sinto que isso já evoluiu bastante e que nós estamos num momento em que podemos ser, não perfeitos, mas mais perto disso, né? Porque a dificuldade que eu vi, e conversando com médicos, foi como ele apresenta o caso. Você tem a situação de que, da dificuldade, o que você vai escrever, como você vai escrever. Lógico, tem um prontuário, tem tudo isso, né? Nesse momento eu represento a Associação Médica do Paraná, né? Que está preocupada com os seus médicos, né? Então, a minha questão, principalmente, doutor Marcelo, é o seguinte: eu sou médico, atendi o paciente, sinto a necessidade de que eu tenho que evoluir meu tratamento e o que eu vejo nem sempre está facilmente à disposição, seja no plano de saúde, seja no Sistema Único de Saúde. E aí eu fico sempre no impasse e eu sinto isso que os médicos me relatam, como eu vou fazer, né? Na medicina nós sabemos que tem que ser por evidência, comprovada, na literatura, mas a literatura também às vezes ambígua, né? Porque a metade pende para um lado, outra metade pende para o outro, né? E o que eu vou fazer, né? Eu tenho a obrigação de levantar essa literatura todinha, vou lá ver por evidência, vou ver o que aconteceu com essa medicação, é ele que tem que ser dado na sequência. Essa é a minha obrigação. Até onde vai a minha obrigação? É ao pedir que se tome um novo medicamento, ou que se faça um novo procedimento que eu vejo que está indicado. Até onde vai o que eu tenho que pôr? Porque, logicamente, o juiz tem que se basear nisso, né, para que possa consultar mais alguém, né? Então, se eu coloquei de uma maneira certa, quer dizer, a hora de consultar o doutor Marcelo, que é da área do Hospital de Clínica, combinar com o que eu estou fazendo, me parece que o meu paciente vai ficar melhor atendido. Até onde eu tenho que ir na minha declaração de pedido à justiça? Para a avaliação e a confecção da nota técnica, é muito importante que conste a maior quantidade de dados possíveis relacionados àquele caso, né? Então, seja muitas vezes para a comprovação do diagnóstico e especialmente para evidenciar a falha terapêutica. Às vezes nós recebemos alguns casos que a documentação médica, avaliando os elementos que já estão no processo, eu não consigo nem ter a confirmação daquele diagnóstico que está sendo afirmado e que justificaria a utilização, por exemplo, de um medicamento que não é fornecido pelo SUS. Então, isso é uma prática que a gente precisa ter isso bem estabelecido, porque se eu não consigo estabelecer o diagnóstico, como que eu vou julgar se o tratamento estava correto e se foram já vencidas todas as etapas de tratamento anteriores, que demonstraram a falha do medicamento, por exemplo, que já é fornecido pelo SUS. Né? Então, a gente precisa de toda essa informação no prontuário. Né? Então, às vezes, para algumas situações, claramente nós temos às vezes exames complementares que demonstram uma falha inequívoca do tratamento, né? Então eu tenho um diabético e a hemoglobina glicada dele não está baixando, então claramente tem alguma coisa que pode estar influenciando nisso. Só que obviamente que só o exame alterado é insuficiente para poder emitir, porque eu preciso saber se o paciente está fazendo atividade física, não é só o uso do medicamento que vai me dizer se aquele tratamento funcionou ou não, né? Tem todo um contexto do paciente que precisa ser conhecido para saber as demais variáveis que podem estar influenciando naquele tratamento e eventualmente comprovando a falha. Eu perguntaria assim, até onde então eu tenho que ir em busca da evidência? Eu tenho que ir na literatura, consultar tudo e dizer, olha, os trabalhos X dizem que é isso que tem que fazer ou não é isso que tem que fazer? Eu tenho essa obrigação de fazer isso também? Para nós que emitimos a nota técnica, não. Nós que temos que ir em busca da literatura para poder apresentar as evidências relacionadas àquele caso. Mas as notas técnicas, como elas são avaliações mais rápidas, elas têm que ser baseadas em casos concretos. Então, para a gente poder entender aquele caso, eu preciso de máximo de informações clínicas daquele paciente. Porque se eu
para eu saber se aquela situação clínica se encaixa na literatura médica, na evidência da literatura médica que eu tenho disponível. Tem mais uma coisa, doutor Marcelo, porque na verdade ao colocar os dados do paciente, aqueles meus dados, eu posso eventualmente esquecer, né? E seria bom se tivesse a gente respeita, em qualquer coisa a gente respeita um formulário. Existe algum formulário que eu possa completar e que me sugere a informação que eu não dei, que eu deva dar? Até bem pouco tempo atrás, a gente tinha processos que vinham mais estruturados e alguns bem menos. Então, tendo em vista já esse fato, nós recentemente aqui no Comitê Estadual de Saúde do Estado do Paraná instituímos formulários que são exemplos para situações específicas para já ajudar os médicos a eventualmente, não, por esquecimento, deixar de colocar alguma informação na própria petição para ajudar quem está recebendo o pedido para ver se já está tudo completo, se as informações são suficientes e quais os documentos que são imprescindíveis para que minimamente a gente consiga avaliar aquele caso. Quando a gente recebe e eventualmente não tem, a gente vai informar inicialmente o juiz de que nós precisamos de informações específicas que eventualmente não constem. Porque, na verdade, o formulário vai depender muito do caso, né? Existe formulário mais ou menos específicos para isso? Sim, então as informações que a gente precisa, por exemplo, para a deliberação relacionada a um medicamento para o tratamento de uma doença, às vezes são a necessidade de muito mais dados da evolução do paciente, como, por exemplo, para a indicação de um procedimento cirúrgico, que normalmente ele não é algo repetido e que precise de ter falhas terapêuticas antes dele. Então, os formulários eles são adaptáveis para a necessidade de cada caso. A cada diagnóstico, mais ou menos, vai ter um formulário que vai me facilitar a vida para eu fazer o pedido para que o paciente seja atendido pelo judiciário. E esses formulários estão disponíveis para que, antes de abrir a ação, ele já consiga saber minimamente o que precisa ter para que a ação ande e para que a avaliação seja feita. Mas como eu vou conseguir esse formulário? Porque eu tenho uma situação, eu tenho um paciente, ele quer judicializar porque não consegue, eu concordo que tenha. O médico sabe que tem esses formulários? Esses formulários eles estão disponíveis no site do Tribunal de Justiça do Paraná, do Ministério Público, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito federal. E eles foram construídos em parceria com os NATs, os Núcleos de Apoio Técnicos da Justiça Estadual e da Justiça Federal, com a participação da Associação Médica do Paraná e do Conselho Regional de Medicina. Então, foi um trabalho coletivo para que a gente consiga uniformizar a entrada das informações.